A juiz olhou para mim, depois para ela, e perguntou se eu confirmava que as imagens anexadas ao processo tinham sido capturadas pelo sistema de monitoramento da minha própria empresa. Eu disse que sim. Minha ex-mulher, sentada do outro lado da sala, com o advogado dela cochichando no ouvido dela, não conseguiu segurar as lágrimas quando o áudio da gravação começou a tocar. Fui eu que instalei aquela câmera. Fui eu que configurei aquele sistema. E foi exatamente aquele sistema que me entregou a resposta que eu levei 4 meses procurando. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa história não começa no tribunal, começa bem antes, numa Salvador de calor de tarde, cheiro de dendê no ar, e uma vida que eu achava que estava toda organizada. Tenho 43 anos, chamo Jorge Almeida Passos, sou dono de uma empresa de segurança privada, negócio que montei há 19 anos, começando com só 3 funcionários fazendo ronda em condomínio pequeno, hoje com mais de 120 pessoas trabalhando para mim, entre vigilante, equipe de monitoramento, instalação de câmera, esse tipo de serviço completo que empresa e condomínio grande contratam para se sentir seguro. Moro no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador, um dos lugares que eu mais amo na cidade inteira, perto do mar, perto da Feira de Santana quando preciso fugir um pouco pro interior, perto de tudo que faz eu me sentir baiano de verdade. Cresci na Liberdade, bairro de gente trabalhadora, filho de mãe que vendia acarajé numa barraca há mais de 30 anos, ainda vende até hoje, aliás, ali perto da praça, com fila enorme todo fim de tarde. Meu pai trabalhava de motorista de ônibus. Cresci vendo minha mãe fritando aquele bolinho de feijão fradinho, aprendendo cedo o valor de trabalho duro e honesto, e fui para a segurança privada porque um tio meu trabalhava nessa área e me arrumou o primeiro emprego como vigilante ainda com 18 anos. Conheci minha ex-mulher, Patrícia, há 15 anos, numa festa de largo, dessas que rolam direto por aqui, com um trio elétrico tocando, todo mundo dançando na rua sem hora para acabar. Ela trabalhava com estética, tinha um salão pequeno na época, hoje já bem maior, e a gente se esbarrou dançando, ela pisou no meu pé sem querer, pediu desculpa rindo, e aquilo virou papo que durou a noite inteira. Namoramos 3 anos antes de casar, um tempo bom, cheio de praia de fim de semana, aquele caldo de sururu que a gente tomava direto numa barraca que ainda existe até hoje ali pelos lados de Itapuã. Capoeira que eu praticava desde adolescente e que ela adorava assistir na roda embaixo do farol da barra nos domingos de manhã. Lembro de uma vez específica que ela quis aprender uns movimentos básicos comigo, rindo o tempo inteiro porque não conseguia pegar o jeito da ginga direito, e a gente ficou ali brincando na areia até escurecer. Casamos numa cerimônia bonita, com direito à festa que se estendeu pela madrugada, comida farta, aquela feijoada que minha sogra fez questão de preparar pessoalmente, dizendo que feijoada de casamento tem que ser feita com carinho de família, não de buffet. Teve também samba de roda no final da festa, com direito a berimbau tocando junto com o pagode, mistura que só em Salvador mesmo para funcionar tão bem daquele jeito. Nos primeiros anos de casamento, moramos num apartamento pequeno alugado ali pela Liberdade mesmo, perto da minha família, enquanto eu construía a base da empresa de segurança, trabalhando praticamente todos os dias, incluindo fim de semana, para fazer o negócio crescer de verdade. Patrícia sempre apoiou bastante nesse período inicial, até ajudando com parte administrativa da empresa antes dela mesma abrir o próprio salão de beleza. Tivemos 2 filhos, o Kaique, hoje com 12 anos, e a Sara, com 8. A vida seguiu num ritmo corrido, negócio crescendo cada vez mais, contrato grande vindo de empresa importante da cidade, e Patrícia também expandindo o salão dela, contratando mais gente, ficando cada vez mais reconhecida no bairro. Teve briga séria entre a gente também, bem antes de qualquer suspeita de traição aparecer no horizonte. Uns 5 anos atrás, decidi expandir a empresa comprando equipamento de monitoramento mais caro, tecnologia nova de câmera, investindo praticamente toda a reserva financeira que a gente tinha guardado sem consultar Patrícia com profundidade suficiente antes. Ela ficou possessa, achando que eu tratava a decisão financeira grande como se fosse só assunto meu, sendo que ela também contribuía com o orçamento da casa através do salão dela. Discutimos feio, ela ficou fria comigo por quase 2 semanas, chegou a ameaçar ir para a casa da mãe dela por uns dias, mas voltamos, conversamos, prometi incluir ela de verdade em qualquer decisão financeira grande dali em diante. De uns 2 anos para cá, Patrícia começou a frequentar mais a academia, contratou personal trainer,
um cara que vou chamar de Wellington, nome fictício aqui para a história, que também dava aula de dança de salão numa escolinha ali perto do salão dela. Ele tinha fama, entre as clientes da academia, de ser talentoso, de dançar muito bem, o tipo de instrutor que toda mulher elogiava, segundo o que eu mesmo ouvi em conversa de churrasco de família. Os primeiros sinais eu ignorei quase por completo, porque estava mergulhado na expansão da empresa, fechando contrato novo com um condomínio grande ali na Pituba, treinando equipe nova, resolvendo problema técnico de instalação, essas coisas que tomam tempo integral de quem administra negócio próprio crescendo. Patrícia começou a treinar mais vezes por semana, alegando que precisava cuidar mais da saúde, coisa que fazia sentido considerando a idade dela avançando e a preocupação natural que todo mundo tem depois dos 40. Notei também que ela ficou mais cuidadosa com a aparência antes de ir treinar de manhã, coisa que antes ela nem se importava, ia de qualquer jeito, com o cabelo preso rápido. Agora passava uns bons 20 minutos se arrumando, com maquiagem leve, roupa de treino nova, tênis caro que ela comprou dizendo que precisava de calçado melhor para não machucar o joelho. Teve também um detalhe que hoje reconheço como sinal claro. Ela trocou o horário de treino, de manhã cedo para final de tarde, alegando que o personal trainer só tinha vaga naquele horário novo, mesmo isso batendo direto com o horário que eu geralmente chegava em casa depois do trabalho, criando uma janela de tempo em que a gente quase não se cruzava mais em casa. Teve uma sexta-feira também que ela chegou em casa mais tarde que o normal, dizendo que tinha ficado para um workshop especial de dança que a academia organizou, e eu, sem desconfiar de nada além de cansaço genuíno, até comentei: "E que bom que você tá se dedicando tanto, viu?", sem imaginar o que realmente estava rolando por trás daquela desculpa. Teve também um episódio, umas semanas antes da descoberta, que reparei ela mais protetora com o celular do que o normal, levando pro banheiro quando ia tomar banho, coisa que não era hábito dela antes. Perguntei, brincando: "O que foi?", virou adolescente escondendo o celular da mãe. Ela riu, sem graça, mudou de assunto rápido, e eu deixei passar sem questionar mais fundo, coisa que hoje reconheço como sinal que eu preferi não enxergar na época. A descoberta de verdade veio de um jeito completamente ligado à minha própria profissão, quase irônico de tão relacionado ao trabalho que eu faço há quase 20 anos. Um dos meus maiores clientes é um condomínio de prédio comercial ali na Pituba, prédio que tem uma academia grande no térreo, uma dessas franquias conhecidas, que também contrata o serviço de monitoramento da minha empresa para a segurança interna do estabelecimento, câmera em corredor, entrada, estacionamento. Eu mesmo supervisiono pessoalmente esse contrato, porque é um dos mais importantes que tenho, e de vez em quando preciso revisar gravação por questão de sinistro, furto de aparelho de aluno, esse tipo de ocorrência comum em academia grande. Numa terça-feira, o gerente da academia me ligou pedindo para eu revisar uma gravação específica, porque tinha acontecido um furto de celular no vestiário, e ele precisava confirmar horário de entrada e saída de um suspeito específico. Fui até a central de monitoramento da minha própria empresa, sentei na frente da tela, comecei a rodar a gravação do dia e horário que ele tinha me passado, revisando câmera por câmera do corredor principal, tentando identificar o suspeito. Foi ali, revisando aquele material, câmera fixa apontada para o corredor que dava acesso tanto ao vestiário quanto a uma salinha reservada que a academia alugava para aula particular de dança, que eu vi, sem procurar, sem imaginar, Patrícia entrando naquela salinha junto com Wellington, num horário de terça-feira à tarde que ela tinha me dito, naquela mesma semana, que ia estar numa reunião de fornecedor pro salão. Fiquei paralisado na cadeira, olhando para a tela, com o gerente da academia do meu lado ainda comentando alguma coisa sobre o suspeito do furto, sem fazer ideia do terremoto que estava acontecendo dentro de mim. Continuei olhando aquela porta fechada da salinha, sabendo, pela minha própria experiência de anos monitorando câmera de segurança, que aquele tipo de sala geralmente ficava sem câmera interna, só no corredor de acesso, questão de privacidade que a própria academia exigia contratualmente. Meu técnico de monitoramento, um rapaz novo chamado Everton, que trabalha comigo há uns 2 anos, entrou na sala para pegar um relatório, viu minha cara parada, e perguntou se estava tudo bem. Falei que sim, só um detalhe técnico complicado para resolver, e ele saiu, sem desconfiar de nada, deixando eu sozinho de novo com aquele turbilhão de pensamento crescendo cada vez mais rápido dentro da minha cabeça. Sabia, então, que não ia ter imagem do que acontecia lá dentro. Mas o horário de entrada, marcado ali certinho na gravação,
3 da tarde de terça-feira, e o horário de saída, quase 5 horas depois, quase 2 horas depois, os dois saindo juntos, ela ajeitando o cabelo, ele com aquele sorriso satisfeito no rosto. Aquilo já contava uma história completa, sem precisar de imagem nenhuma do que rolou lá dentro. Terminei de ajudar o gerente com o problema do furto, de forma automática, quase sem prestar atenção no que eu mesmo estava dizendo, e assim que ele saiu da sala de monitoramento, voltei atrás na gravação, e comecei a puxar histórico de semanas anteriores, usando meu próprio acesso administrativo ao sistema que minha empresa mesma instalou ali. Encontrei o mesmo padrão se repetindo, toda terça-feira e toda quinta-feira, ao longo dos últimos 4 meses, sempre no mesmo horário, sempre a mesma sala reservada, sempre os dois entrando separados com minutos de diferença, e saindo juntos, quase 2 horas depois. Baixei os trechos de gravação relevantes, salvando em um pendrive que eu mesmo usava para backup de sistema, com data e hora certinha registrada automaticamente pelo próprio software, prova técnica praticamente impossível de contestar depois, porque vinha direto do sistema oficial de monitoramento contratado pela academia, com carimbo de tempo validado. Não confrontei ninguém naquele dia. Sabia, pela minha própria experiência profissional lidando com situação de segurança complicada ao longo dos anos, que o primeiro impulso raramente é o melhor movimento. Guardei aquele pendrive dentro do meu próprio cofre pessoal, ali no escritório da empresa, longe de casa, longe de qualquer risco de Patrícia encontrar por acaso. Fiquei uma semana inteira agindo normal em casa, o que foi um desgaste emocional gigante, sorrindo, jantando junto, dormindo do lado dela, sabendo o que sabia. Nesse tempo, liguei para o meu irmão, o Anderson, que também trabalha comigo na empresa, cuidando da parte de instalação técnica, contei tudo, com uma calma que até eu estranhei considerando o tamanho da bomba que eu estava revelando. Cara, isso é surreal. Ela sabia que você tem acesso a esse tipo de sistema, e mesmo assim foi se encontrar bem ali, perto do seu próprio raio de trabalho? Acho que ela nem fez essa conta, Anderson. Deve ter pensado que sala reservada não tem câmera interna, então estava protegida. Só que ela esqueceu que o corredor de acesso também conta história, mesmo sem mostrar o que acontece lá dentro. E agora, o que você vai fazer? Vou procurar advogado antes de qualquer coisa. Quero fazer isso direito, sem estragar prova, sem dar motivo para ela negar depois. Fui atrás de um advogado especializado em direito de família, indicado por um cliente meu que também tinha passado por situação parecida há uns anos atrás. Levei o pendrive, expliquei a origem técnica daquela gravação, e ele confirmou que material desse tipo, vindo de sistema profissional com registro de data e hora validado, tinha peso jurídico bem forte, diferente de simples print de celular que às vezes gera discussão sobre a autenticidade. Ele recomendou também que eu levantasse, discretamente, informação financeira do casal, para garantir que não tivesse movimento estranho de dinheiro relacionado a essa situação, e sugeriu que eu não confrontasse ainda. Esperasse ele formalizar toda a documentação legal necessária antes de qualquer conversa acontecer, para evitar que Patrícia tivesse tempo de se preparar ou esconder algo relevante. Jorge, uma coisa importante, ele comentou, folheando a documentação que eu tinha levado, essa gravação, por vir de sistema profissional contratado formalmente pela academia, com consentimento prévio de uso de imagem que todo cliente assina ao se matricular, tem validade jurídica bem mais forte que gravação caseira. Isso facilita bastante sua posição no processo. E o áudio que capturou parte da conversa deles no corredor, isso também vale? Vale, sim, principalmente porque foi captado dentro do sistema já autorizado contratualmente. Isso praticamente elimina qualquer alegação de invasão de privacidade da parte dela. Passei mais 3 semanas nesse processo, o mais desgastante de toda a investigação, porque envolvia manter a aparência de normalidade completa em casa enquanto por dentro eu sabia que aquele casamento de 12 anos já estava, na prática, destruído pela mentira que vinha sendo sustentada havia meses. Nesse período, aproveitei também para revisar gravação de outras câmeras que minha empresa administrava em pontos estratégicos, incluindo uma que ficava instalada justamente no estacionamento do próprio salão de beleza de Patrícia, contrato que ela mesma tinha fechado comigo, aliás, uns 2 anos atrás, quando decidiu reforçar segurança do estabelecimento depois de um arrombamento na região. Ali,
encontrei mais uma peça do quebra-cabeça, em pelo menos 3 ocasiões diferentes, ao longo dos últimos 2 meses, um carro que reconheci como sendo de Wellington, porque já tinha visto na academia antes. Aparecia estacionado ali perto do salão dela em horário de fechamento, tarde da noite, quando supostamente ela ficava sozinha organizando o caixa e fechando as contas do dia. Aquilo confirmou que a coisa toda era mais extensa e mais enraizada do que só os encontros na academia, envolvendo também o próprio espaço de trabalho dela, o que, de um jeito estranho, doeu ainda mais, porque significava que ela tinha usado até o negócio que ela mesma construía com tanto orgulho como parte do cenário daquela traição. Depois de reunir toda essa documentação, formalizei junto com meu advogado o processo de divórcio, incluindo o pedido de guarda compartilhada com residência principal comigo, dado o histórico levantado, e um pedido de partilha que já considerava proteção específica para o patrimônio da empresa de segurança, construído majoritariamente antes do casamento e expandido com meu próprio trabalho ao longo dos anos. Só depois de tudo isso protocolado, decidi confrontar. Escolhi um sábado à tarde, com as crianças na casa da minha mãe para passar o fim de semana, sentados na sala de casa, com o pendrive já entregue formalmente ao processo, tudo redondo antes de eu abrir a boca. Patrícia, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ela olhou para mim, meio desconfiada, talvez sentindo alguma tensão diferente que já pairava entre a gente há alguns dias. Fala, Jorge, o que foi? Quem é o Wellington para você? Vi o rosto dela mudar completamente, aquele branco de quem é pego sem escapatória nenhuma. Wellington, é meu personal trainer, Jorge. Por que a pergunta agora? Patrícia, para com isso. Eu tenho gravação de vocês dois entrando juntos numa sala reservada da academia, toda terça e quinta-feira, há 4 meses. Tenho também registro do carro dele estacionado perto do seu salão, horário de fechamento, 3 vezes diferentes nos últimos 2 meses. Já protocolei o divórcio. Não adianta mentir mais. Ela ficou muda por uns segundos, processando, provavelmente tentando entender como raios eu tinha conseguido aquele tipo de prova tão específica. Como você? De onde você tirou isso? Sistema de monitoramento da minha própria empresa, Patrícia. A mesma academia que você frequenta contrata meu serviço de segurança. Ironia da vida, né? Aquilo pareceu atingir ela de um jeito particular, como se a ironia da situação fosse quase pior que a descoberta em si. Eu não posso acreditar que foi assim que você descobriu. Pois é. E olha que interessante, você escolheu justamente uma academia que eu mesmo protejo, um sistema que eu mesmo configurei, para se encontrar escondida. Você nem imaginou que isso ia acabar sendo exatamente o que ia te entregar. Ela começou a chorar, aquele choro misto de raiva e desespero, típico de quem foi pega e ainda tenta reverter a narrativa. Eu me senti sozinha, Jorge. Você sempre trabalhando, sempre resolvendo o problema de cliente, de equipe, e eu, tentando segurar o salão, cuidar das crianças, virando praticamente administradora da casa sozinha enquanto você vivia enfiado em condomínio revisando câmera. E isso justifica você ter usado até o meu próprio trabalho de segurança como pano de fundo para esconder um caso? Você tem noção da ironia disso, Patrícia? Eu construí minha empresa para proteger gente, para dar segurança para as famílias que confiam em mim, e você usou justamente isso como cenário para destruir a nossa. Ela não teve resposta boa para aquilo, só ficou repetindo o pedido de desculpa vago, misturado com justificativo emocional sobre solidão e falta de atenção. E o Wellington, ele sabe que o marido de vocês é literalmente dono da empresa que monitora a academia inteira? Perguntei, com um tom mais seco, quase irônico, que nem parecia minha própria voz. Não sei se ele sabia disso com certeza, acho que sabia vagamente que você trabalhava com segurança, mas não acho que ele fez essa ligação direta. Pois é bom ele começar a fazer essa ligação agora, porque a academia inteira vai saber, mais cedo ou mais tarde, que o instrutor de dança deles anda usando sala reservada para outra coisa que não é aula. Perguntei se ela amava ele. Ela disse que não sabia direito, que era intenso, diferente, mas que também amava a vida que a gente tinha construído junto ao longo de 15 anos. Para mim, aquilo soou como desculpa de quem queria os 2 mundos sem abrir mão de nenhum, padrão que eu já esperava ouvir depois de tanto tempo de investigação silenciosa. Sabe o que mais dói nessa história toda,
Patrícia? Falei, com a voz mais cansada que raivosa naquele ponto da conversa. Não é só a traição em si. É saber que você escolheu justamente o lugar onde eu trabalho, onde eu construí minha reputação inteira protegendo gente, para esconder isso. Toda vez que eu for revisar câmera de cliente, vou lembrar que foi assim que descobri. Eu não escolhi de propósito, Jorge, foi só coincidência de horário que funcionava para os dois. Coincidência ou não, o resultado é o mesmo. Você usou o sistema que eu mesmo construí para te dar segurança, achando que estava protegida, e foi exatamente isso que te expôs. Ela ficou quieta, sem argumento para rebater aquilo. Falei que a decisão já estava tomada da minha parte havia semanas, que o processo já estava protocolado, com prova documentada de forma técnica praticamente inquestionável, e que ela ia ter que lidar com aquilo formalmente, através do sistema judicial, ao invés de qualquer negociação informal. Nos meses seguintes, o processo correu de forma relativamente ágil, porque a prova que eu tinha era tão robusta, com data e hora validada tecnicamente pelo próprio sistema profissional, que sobrou pouco espaço para qualquer contestação séria da parte dela. A audiência que abriu essa história, aliás, foi justamente o momento em que apresentamos formalmente aquele material perante a juíza, com direito a áudio capturado pelo próprio microfone do corredor, que registrou parte de uma conversa entre os dois logo depois de saírem da sala, incluindo uma frase de Wellington que ficou marcada, algo tipo, semana que vem a gente dá um jeito de repetir, frase que, ouvida ali na sala do tribunal, deixou qualquer tentativa de negação completamente impossível. A guarda compartilhada ficou definida com residência principal comigo, considerando o histórico levantado no processo, e o patrimônio da empresa ficou majoritariamente protegido, já que boa parte tinha sido construída antes do casamento, restando só uma fração menor referente ao crescimento durante a união, sujeita à divisão. Fiquei sabendo, através de uma cliente em comum que frequentava tanto o meu salão de referência quanto o dela, que a notícia do processo, incluindo o detalhe específico de como as imagens foram obtidas, correu rápido entre as clientes fiéis de Patrícia, muitas delas comentando abertamente sobre a ironia poética da situação, e algumas até cancelando o serviço com ela por desconforto moral com a situação toda, considerando que ela tinha usado inclusive o próprio negócio, com câmera de segurança que ela mesma contratou para proteger o patrimônio dela, como parte do cenário da traição. Wellington também não saiu ileso. A academia, ao tomar conhecimento formal da situação através do processo judicial que se tornou conhecido no círculo local, decidiu encerrar o contrato dele como instrutor terceirizado, alegando quebra de conduta profissional relacionada ao uso indevido de espaço reservado da empresa para fim particular, o que também acabou afetando a reputação dele na escola de dança onde trabalhava paralelamente, já que a notícia circulou rápido entre alunos e outros instrutores da região. Fiquei sabendo ainda, meses depois, através do meu irmão que continuou de olho na situação por curiosidade, que Wellington perdeu também a oportunidade de assumir a coordenação de um grupo de dança que ia representar a escola numa apresentação importante durante o carnaval, oportunidade que ele vinha almejando havia tempo, porque a direção da escola preferiu não arriscar expor o nome do projeto vinculado a alguém envolvido em escândalo recente, ainda mais considerando que o Carnaval de Salvador atrai atenção enorme de mídia e patrocinador, e ninguém queria complicação de imagem naquele momento específico. Aquela notícia específica, confesso, me deu uma satisfação que talvez não fosse a mais nobre do mundo, mas também não vou fingir que não senti. Wellington sempre pareceu, pelo que eu ouvi indiretamente, um cara que se orgulhava bastante da própria habilidade e reputação no meio da dança, e ver ele perder justamente uma oportunidade daquele tamanho, ligada diretamente à coisa que ele mais valorizava profissionalmente, pareceu um tipo de justiça que eu nem tinha buscado ativamente, só aconteceu como consequência natural do próprio comportamento dele vindo à tona. Meu irmão até brincou, na época, parece que Iemanjá também trabalha com câmera de segurança, hein? E eu ri, pela primeira vez em muito tempo, um riso genuíno, sem peso nenhum por trás. O divórcio saiu definitivo há uns 6 meses. Fiquei com a casa do Rio Vermelho, com o patrimônio da empresa protegido, e com a guarda principal de Kaique e Sara, que hoje moram comigo durante a semana, indo para a casa da mãe nos fins de semana alternados. Hoje, moro com meus filhos no mesmo bairro que eu sempre amei,
mantendo minha rotina de segurança, mas fazendo questão de reservar tempo real para levar Kaique no treino de capoeira que ele começou a praticar seguindo meu próprio exemplo de adolescência, e para acompanhar Sara na aula de balé que ela adora, ironicamente também numa academia, mas dessa vez uma que eu escolhi com cuidado redobrado, verificando pessoalmente toda a estrutura de segurança e transparência do lugar antes de matricular. Ela. Voltei também a frequentar a roda de capoeira embaixo do farol da Barra nos domingos de manhã, coisa que tinha abandonado nos últimos anos por causa da correria do trabalho, e hoje sinto uma reconexão boa com aquela parte da minha própria história, do menino que cresceu na liberdade vendo a mãe fritar acarajé, até o homem que hoje toca uma empresa de mais de 100 funcionários. Kaique, meu filho, começou a treinar comigo nesses domingos, e é bonito ver ele aprendendo a ginga do mesmo jeito que eu aprendi quando era garoto. O mesmo instrutor, inclusive. Um mestre que já treina naquela roda há mais de 30 anos e que lembra até de mim quando eu era moleque. Teve um domingo, semana passada, que Kaique conseguiu fazer uma rasteira bem executada pela primeira vez, e a alegria estampada no rosto dele valeu mais que qualquer processo judicial resolvido a meu favor. Minha mãe, ainda vendendo acarajé na mesma barraca de sempre, comentou outro dia, enquanto eu passava para visitar ela, que as coisas se resolvem do jeito que Iemanjá quer, meu filho, cada um recebe o que planta. Ela é bem devota, sempre participou da festa de Iemanjá com fé grande, levando presente pro mar todo dia 2 de fevereiro, flor branca, perfume, espelhinho, aquela tradição que atravessa gerações aqui na Bahia, e mesmo eu não sendo tão praticante quanto ela, entendo o sentimento por trás daquela frase, essa ideia de que as coisas, no fim das contas, tendem a se equilibrar. Levei os 2 filhos junto com ela para a festa de Iemanjá esse ano, coisa que fazia tempo que eu não participava direito, sempre correndo com trabalho nessa época. Vimos o cortejo enorme descendo até o mar, gente de todo o canto da cidade levando oferenda, muita música, muita fé misturada, e Sara ficou fascinada com toda aquela cor e movimento, perguntando 1 milhão de coisas sobre a tradição, enquanto minha mãe explicava com paciência de avó, orgulhosa de passar aquilo adiante para os netos. Fiz terapia individual também, processo que comecei ainda durante a investigação silenciosa, e que continuo até hoje, porque entendi que resolver a parte prática, jurídica, financeira da separação não substitui o trabalho de processar a dor de descobrir que a pessoa que você mais confiava passou meses te enganando, usando inclusive o seu próprio trabalho como parte do disfarce. Curioso pensar que passei praticamente 2 décadas construindo uma empresa cujo propósito inteiro é proteger gente, câmera, monitoramento, segurança física de condomínio e comércio, e foi exatamente essa estrutura que, no fim das contas, acabou protegendo a mim mesmo, entregando a verdade que eu precisava para recomeçar minha própria vida com dignidade e justiça, mesmo que o caminho até ali tenha doído de um jeito que nenhuma câmera do mundo consegue capturar direito. Hoje, sentado na varanda de casa, ouvindo o barulho do mar que dá para escutar daqui do Rio Vermelho em noite mais silenciosa, com meus filhos dormindo tranquilos no quarto ao lado, sinto que reconstruí não só minha vida financeira e legal, mas também um pedaço de dignidade que parecia perdido naquele dia que vi a gravação pela primeira vez. A vida segue, Salvador segue com seu calor, seu axé, sua energia única, e eu sigo junto, mais forte, mais atento, e principalmente mais grato por ter, literalmente, os meios técnicos e a paciência necessária para descobrir a verdade antes que ela continuasse me destruindo por mais tempo do que já destruiu. Semana passada, fechei mais um contrato grande para minha empresa, dessa vez com um shopping novo que abriu ali pelos lados da Pituba, expansão que confirma que o negócio segue crescendo forte, apesar de tudo que passei no âmbito pessoal ao longo desse último ano. Assinei o contrato, apertei a mão do cliente novo, e voltei pro carro pensando em como a mesma tecnologia que um dia me trouxe a pior notícia da minha vida adulta também é, no fim das contas, a ferramenta que sustenta meu sustento, minha reputação, e agora, a segurança renovada da vida que reconstruí pros meus filhos e para mim mesmo. No caminho de volta para casa, passei rapidinho na barraca da minha mãe, comprei 2 acarajés, um para mim e outro para levar pro Anderson, que ia me esperar em casa naquela noite para assistir jogo do Bahia na televisão. Ritual que a gente vem retomando toda semana desde que essa história toda começou a se resolver. Sentei no muro baixo perto da barraca, comendo aquele bolinho quentinho, vendo o movimento de sempre da liberdade ao redor,
E senti, talvez pela primeira vez de forma completa desde aquele dia na sala de monitoramento, que realmente cheguei do outro lado dessa história inteira, de pé, inteiro, e pronto para seguir vivendo.